Os episódios recentes do Rio de Janeiro reforçam uma interpretação que tem do fracasso do federalismo. O federalismo é uma tragédia para o Brasil. Uma tragédia. Foi adotado com a República, foi o único meio de consolidar a República num país que não tinha republicanos, transferindo a autoridade do governo central para as oligarquias estaduais. Lembrando que a Constituição de 1824 era um horror também. É a Constituição do escravismo. Não podemos lembrar que o Império Brasileiro é um império escravista. Isso é fundamental. O Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. E isso, evidentemente, que há relações com o Império. Isso não significa que no final do Império do Brasil a monarquia tenha se aproximado do abolicionismo, especialmente Princesa Isabel, e apoiado o abolicionismo. Até foi ela, na ausência do imperador, que estava na terceira viagem à Europa e muito doente, que acaba assinando a Lei Áurea 13 de maio de 1888 e tal. E o governo imperial é um governo centralista. A República adota o oposto, o federalismo. Eu fiz essa distinção rapidamente com o Império, que não é uma idealização do período imperial. Só estou fazendo uma comparação entre a forma do sistema adotado no governo. O parlamentarista, né, uma monarquia constitucional com todos os problemas que tinha o Império, e o outro uma república federativo, que foi adotado já no primeiro decreto do governo provisório a 15 de novembro de 1889. O federalismo foi adotado durante toda a Primeira República, até 1930. O artigo 6º da Constituição de 1891 falava da intervenção nos estados, e teve intervenção nos estados mais frágeis politicamente, não em São Paulo, não em Minas, por exemplo, mas em outros estados tal. O federalismo desaparece com a Revolução de 30 e reaparece na Constituição de 1946. Vai até o início do regime militar, que volta a centralizar o poder, que é descentralizado pela Constituição de 1988, que completa 30 anos agora, a 5 de outubro. E a Constituição faliu. A Constituição é ruim, é a melhor e a ruim. Tem artigos hilariantes. O artigo 5º, em termos de técnica constitucional, é um desastre. Ele fala sobre tudo. Tudo. Tem uma montanha de incisos, tal. É mal redigido, mal feito, ela é contraditória, tem problemas, tal. E reforça a tragédia do federalismo. Uma série de estados não tem a mínima condição de se autogerir. Quantas vezes eu disse aqui que a intervenção federal, os artigos 34, 35 e 36, era fundamental a intervenção federal no Rio de Janeiro. Quantas vezes? Mas não só lá, no Rio Grande do Norte, no Ceará, etc, etc, etc. Ou seja, tem estados que não têm mais condição de se autogerir. Transferir a autoridade do governo central para governos estaduais é dar dinheiro para oligarquias corruptas, que controlam os estados. Pior quando a Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, a mais longa da história do mundo, que começou 1 de fevereiro de 87 e foi promulgada com só 5 de outubro de 88. Ainda transformou uma série de estados, ou dividiu estados, como o caso de Goiás, com o surgimento de Tocantins, ou antigos territórios em estados, como o caso, por exemplo, não só, mas de Roraima. Vamos lembrar o caso do Amapá, que foi outro absurdo feito. Em suma, nós temos uma estrutura que é ingovernável. O Brasil tem de rediscutir, inclusive, o tal pacto federativo. A federação, ela nasceu nos Estados Unidos e aí tinha sua razão, do autogoverno das comunidades, a questão de ter recebido perseguidos religiosos, século XVII, século XVIII, mas não tem razão nenhuma no Brasil, não é razão nenhuma. Federalismo no Brasil é dar poder para bandidos que dominam os estados, e as provas são inquestionáveis. E o fracasso da segurança pública é claro, eles não têm condições, não só o Rio. Eu citei alguns estados, falei do caso no Maranhão, posso lembrar o caso do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, eles não têm condições, está tudo destruído. Ou melhor, no sentido criminoso, está tudo dominado. A Assembleia Legislativa desses estados é controlada pelo crime, o Poder Executivo pelo crime, o Poder Judiciário pelo crime, sim. Essa que é a grande questão. A República vive, essa República, os seus últimos tempos, ela é um fracasso, mas o fracasso maior é do federalismo.